Bom, o Brasil está no centro de uma discussão internacional sobre as chamadas terras raras, não é? E aqui nós temos que ter um ponto de atenção, nós, enquanto brasileiros, autoridades brasileiras, em entender que nós somos alvo de uma cobiça internacional por questões óbvias. As terras raras, elas concentram minerais e minérios são fundamentais para a produção de tecnologia, equipamentos tecnológicos como drones, chips, satélites, equipamentos para a indústria bélica, não é? Jatos, mísseis e equipamentos naturalmente estão conectados à agricultura de precisão, não é? E por que nós estamos no centro dessa discussão? E é importante nós termos aqui uma preocupação. Três pilares estão em discussão nesse momento, né? Três pilares fundamentais de preocupação aqui na discussão geopolítica internacional. Uma delas é exatamente a transição energética e o enfrentamento ao câmbio climático. E o Brasil vai sediar a COP30 em Belém aqui no mês de novembro. E a transição energética, ela é um dos elementos chave no combate ao câmbio climático. E na transição energética entra uma série de elementos tecnológicos, como a produção de energia renovável, energias eólicas, a produção da indústria automobilística com a fabricação de carros elétricos, o desenvolvimento de equipamentos, né, para a produção de satélites, né, para permitir uma agricultura de precisão, os equipamentos tecnológicos que permitem a produção agrícola de baixo carbono, ou seja, todo o ambiente produtivo do ponto de vista agrícola e agropecuário e todo o equipamento voltado ao monitoramento sobre o uso e ocupação da terra, como satélites, GPS, todos esses equipamentos tecnológicos para que os estados, o país, a nação possa ter condições de monitorar o uso e ocupação da terra, para que possa ter condição de produzir energia renovável, energia eólica, né? Precisa ter as torres eólicas, precisa ter os satélites, precisa ter os equipamentos GPS, precisa ter os chips, e para ter todos esses equipamentos tecnológicos é preciso ter os produtos que estão nas terras raras, os produtos minerários. E aí é que entra, né, o Brasil no centro dessa discussão. Se nós queremos enfrentar o câmbio climático, nós precisamos ter tecnologia, e para desenvolver essa tecnologia nós precisamos produzir equipamentos, e esses equipamentos eles precisam da matéria-prima que o Brasil detém 23 a 25% das reservas de terras raras no mundo. E por isso nós somos alvo de uma cobiça e precisamos ter muita preocupação com relação a como fazer, o que fazer, né, na destinação, no processamento desses produtos provenientes das terras raras. Não é? Esses minérios eles são fundamentais, como eu já coloquei aqui, né, para a fabricação de baterias de carros elétricos, de cabos, de foguetes, de equipamentos eletrônicos, equipamentos médicos, enfim. E no ambiente que nós estamos vivendo no mundo, ou seja, buscando uma transição energética para combater o câmbio climático, e é fundamental ter esses equipamentos, no ambiente geopolítico internacional extremamente bélico que nós estamos vivendo nesse momento, ou seja, né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que está acontecendo entre Israel e a Palestina, né, outros conflitos que estão ocorrendo no mundo, a disputa dos Estados Unidos com outras nações que podem escalar, né, para algum nível mais bélico nesse ambiente internacional, coloca também o Brasil no centro dessa discussão, porque as terras raras, onde o Brasil detém 25% dessas reservas, elas concentram os minerais fundamentais necessários para a produção da indústria bélica também. Né? Então é mais um elemento aí que coloca o Brasil no centro dessa cobiça. Né? E a corrida tecnológica, quer dizer, né? Os países estão correndo numa disputa para o desenvolvimento tecnológico de nanosatélites, outros diversos equipamentos aí no setor, né, da medicina, como eu já disse, na agricultura de precisão, e que dependem dessa matéria-prima que a gente concentra aqui de 23 a 25% das reservas com as terras raras. As terras raras no Brasil, onde é que elas estão localizadas? Por um trabalho belíssimo que foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil, que nós temos uma referência no desenvolvimento desse trabalho aqui no país, né, são instituições que já trabalham com mineração no Brasil há muito tempo, e é importante que se registre. Nós temos problemas sim no Brasil relacionado à mineração, à exploração ilegal, né, de garimpos, mas considerar com a realidade de outros países vizinhos, inclusive as duas Guianas, né, a Guiana e a Guiana Francesa, a Colômbia, Equador, enfim, nós temos uma gravidade maior com relação à mineração ilegal, né, e garimpos ilegais. E no Brasil nós temos esse problema sim, mas é um problema menor, né, do que em boa parte dos países vizinhos, e nós temos uma tradição
né, minerária aqui no Brasil, de exploração minerária, que fez com que as instituições públicas se organizassem, né, tivessem condições, do ponto de vista normativo, do ponto de vista operacional, de regular melhor e desenvolver suas atividades de forma mais qualificada, né? E nos trouxe, obviamente, aí um legado importante, né, uma experiência importante na exploração minerária no país, o que ajuda muito nessa discussão, obviamente, das terras raras. Ajuda muito, o primeiro ponto é na prospecção e identificação de onde é que estão essas reservas aqui no Brasil, não é? E o Serviço Geológico do Brasil, a partir do trabalho desenvolvido pelos especialistas ali, já indicam, né, reservas do estado do Amazonas, Tocantins, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul recentemente identificou no centro do estado do Rio Grande do Sul, né, reservas importantes lá a partir de um estudo feito, financiado pelo CNPq, né, através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade do Pampa, né, trazendo resultados importantes também sobre as terras raras aqui no Brasil, indicando onde é que elas podem estar. O problema das terras raras, nós sabemos, não é, é exatamente separar esses minérios, né, dessas terras que são, em geral, estão espalhadas e carregam, né, uma dificuldade enorme aí para as instituições extrair essas terras para que se possa extrair esses minerais, que possam refinar esses minerais, trabalhar esses minerais que possam ser exportados, né, ou até mesmo oferecidos para a indústria aqui no país, né? Tanto é que nós temos 23 a 25% das reservas dessas terras raras aqui, mas não respondemos a 2%, né, da produção internacional de equipamentos que utilizam esses minérios, né, provenientes aqui do Brasil. Ou seja, a gente tem um peso minúsculo na produção internacional e na exportação. E nós ainda exportamos a matéria primária, ou seja, uma matéria bruta sem o devido processamento, né? E aqui traz uma outra preocupação, então, e uma necessidade, né, do país concentrar esforços no processo de regulação sobre isso, né? Os Estados Unidos trouxe esse tema das terras raras no debate que está se travando aqui com relação à taxação 50% sobre os produtos brasileiros. Quase que uma chantagem em tentar colocar como contrapartida, né, na redução da taxação ao Brasil, se apropriar, né, de algumas parte das reservas que nós temos aqui de terras raras. Sob meu ponto de vista, nós temos que controlar, né, e ter capacidade de mapear, prospectar, identificar, controlar essas reservas. Nós precisamos urgentemente de aprovação de lei específica para uso, gestão e extração das terras raras aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, nós, com toda essa riqueza que nos coloca no centro de uma cobiça, nós estamos atuando ainda com o Código de Mineração de 1967. Então nós precisamos atualizar isso. Em 1967, provavelmente, usávamos muito pouco desses minerais aqui, inclusive para produzir equipamentos que hoje, naquela época, não existiam. Ou seja, o que eu quero dizer é que naquela época a demanda era muito menor do que hoje, especialmente demanda para produção de equipamentos que são estratégicos para a produção agropecuária, para a medicina, para a indústria bélica, para os satélites e tudo mais. Então, com isso, é fundamental que o país aprove uma lei específica. Nós temos 3 projetos de lei, salvo engano, 3 ou 4, tem 2 projetos de 2024, um projeto de lei de 2025. Um dos projetos, inclusive, traz a obrigatoriedade de que, no mínimo, 80% da extração das terras raras, dos produtos extraídos das terras raras, sejam refinados aqui no Brasil. Isso é muito importante, porque, do contrário, nós novamente temos uma riqueza gigantesca e seremos extrativistas, ou seja, nós vamos extrair produtos aqui, matéria-prima bruta, e exportar para que o mundo lá fora e outros países processem esses produtos e exportem a partir deles, né, num valor agregado muito maior, e daqui um pouco o Brasil importa os equipamentos cuja composição tem ali minérios provenientes de terras raras extraídas aqui no próprio Brasil. Então, o que é necessário urgente é uma regulação sobre esse tema das terras raras, aprovação de lei específica para tratar sobre isso e um tema fundamental que é a governança sobre esse território, né? Ou seja, a governança sobre o território nacional, que traz a necessidade de que o país tenha uma governança ainda maior sobre a gestão dessas jazidas ou dessas reservas de terras raras, que é a necessidade de prospectar, identificar, mapear essas áreas, geolocalizar essas áreas e ter uma política com, né, o devido cuidado na concessão, né, para a extração das terras raras, no uso e refino delas, né, que deve estar diretamente conectado com uma política de longo prazo, com uma política industrial de longo prazo.
E para isso nós sabemos das limitações do próprio governo, né, e do Estado para desenvolver um processo de estudo, pesquisa e prospecção num território de 850 milhões de hectares, que é o território nacional, né? E aí, de novo, se coloca necessário e fundamental a parceria público-privada aqui, né? Para que haja incentivo, investimento, recursos para a pesquisa, né? Para a prospecção e identificação e que o Estado, a partir de lei aprovada, né, tenha um instrumento de regulação ali forte para controlar o uso, a exploração, a extração dessas terras e priorize na extração o refino desses minerais aqui no Brasil para que a gente possa não só refinar e exportar, né, esse produto refinado, mas também priorizar o desenvolvimento da indústria nacional e a indústria de equipamentos tecnológicos aqui no Brasil a partir, né, de matéria-prima que é extraída aqui do nosso país, né? Então espero que o nosso Congresso aprove e o governo federal também tem iniciativas aí até a COP, não é, para melhorar e qualificar a gestão, né, sobre essas terras, dessa riqueza que é uma riqueza de todos, uma riqueza de todos nós brasileiros, né? E nós estamos novamente, né, no centro de uma cobiça internacional, precisamos proteger essa riqueza e dar a devida destinação com o devido cuidado, inclusive com relação à especulação internacional na extração e no refino dessas terras raras, né? Ou seja, é fundamental que tenhamos um controle também sobre o aporte internacional para o desenvolvimento e extração dessas áreas. Não significa impedir, né, o aporte de recursos internacionais, mas assim como nós temos uma lei no Brasil que controla a compra de terras pelo estrangeiro, é fundamental que na lei aprovada, que a gente espera que seja aprovada em curto prazo, né, sobre, né, a governança, gestão, a extração, prospecção das terras raras, que tem aí um capítulo voltado também a esse cuidado do aporte de capital internacional para esta atividade aqui no Brasil, né? Para que a gente possa ter de fato no Brasil o maior controle sobre a riqueza dos brasileiros.